Olá, bem-vindo à 15ª edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, e tem por objetivo inserir magistrado nas ciências humanas e sociais como forma de apropriação de conteúdo mais humanitário. Para este encontro, recebemos o professor Leandro Carnal e vamos dialogar sobre da segurança e do efêmero. Aliás, tem também uma palestra proferida pelo professor num evento cultural que ele participou. Com formação, professor, ele tem formação jesuítica, ele é graduado em História pela Universidade do Vale do Rio Sinos, ou seja, Unicinos, e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP. Iniciou sua carreira como professor, inclusive. É especializado em História da América, escritor, palestrante e apresentador de TV. Foi também curador de diversas exposições, como a escrita da memória em São Paulo, tendo colaborado ainda na elaboração curatorial de museus, como o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Carnal tem publicações sobre o ensino de história, história da América e história das religiões também. É membro da Academia Paulista de Letras desde abril de 2021. E esse detalhe que eu não sabia, e muito importante, porque é o coroamento de uma belíssima carreira, inclusive das letras. Como escritor, tem vários livros, dentre eles A História dos Estados Unidos, Diálogo de Culturas, O Dilema do Porco-Espinho, Crer ou Não Crer, e Todos contra Todos, O Ódio Nosso de Cada Dia, e assim sucessivamente. Que me desculpe o prefixo, mas o professor Leandro Carnal, como estamos vendo, ele é incurriculável, né? É um homem plural, e de todas as correntes do pensamento, é um homem que ele consegue caminhar e muito firmemente em todas as áreas do conhecimento humano. E isso é importante. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Dr. Gonçalo. É uma honra falar para um público tão seleto. É raro eu poder falar sem ter de controlar conceitos mais complexos. Gosto de falar com o público que eu possa usar hermenêutica jurídica e outros termos que as pessoas vão entender e não preciso esmiuçar tanto. Então, é um grande esforço, tanto da magistratura quanto de toda a sociedade, entender que nenhum homem é uma ilha, a ideia de John Donne, que Hemingway transformou em epígrafe do seu livro Por Quem os Sinos Dobram. Nenhum homem é uma ilha. Então, nós estamos sempre conectados às pessoas, juízes, promotores, advogados, todo o sistema público e privado existe em sociedade. Por isso que é tão importante fazer esse tipo de evento com este recorte e esta preocupação. Saber como é que eu me relaciono com as outras pessoas e com a sociedade que me cerca, me forma e também espera de mim muita coisa. Ótimo, e aproveitando esta sua fala, que nós precisamos, inclusive, sair da ilha, apesar de que o homem, para se conhecer, ele precisa estar numa ilha. Nós sabemos em filosofia como princípio que a solidão ela traz reflexão, mas o dia de hoje, nos novos tempos, nós temos smartphone, o tablet, professor. E aproveitando essa sua fala, será que precisamos sair novamente da caverna de Platão? A caverna de Platão remete à figura de que as pessoas confundem as sombras que veem projetadas no fundo da caverna como imagem do real. O filósofo seria aquele que vê a luz da ideia do sol. Então, essas cavernas continuam e nós confundimos o real com as imagens projetadas. A internet multiplicou a capacidade das cavernas. A internet multiplicou a nossa ilusão diante do real. Então, por exemplo, a existência de pessoas manipuladoras da opinião pública que multiplicam sua opinião na internet e fazem crer, por exemplo, a um juiz, a uma juíza, que é um consenso social, o que, na verdade, é fruto de um escritório profissional a este respeito. Professor, voltando aí ao pensamento de Oscar Wilde,
o progresso é a realização de utopias. E Bauman, como muito bem o senhor colocou em uma das palestras que eu assisti, e tive o privilégio de estar assistindo, diz que o nosso tempo é um tempo do fim das utopias. A ideia do Oscar Wilde, que faleceu em 1900, é uma ideia de que, de fato, nós podemos progredir infinitamente. É uma ideia típica do século XIX. Afinal, Oscar Wilde é um homem do século XIX. A crença na ciência, na razão, no progresso, e apesar de todo o cinismo analítico do Oscar Wilde, ele ainda acredita de que nós estamos a caminho linear do progresso. O século XX nos trouxe, com a realidade das duas guerras e dos nazifascismos, trouxe um aspecto sombrio. O crescimento da tecnologia não trouxe o paraíso, trouxe o inferno. Então nós temos que refletir que nós temos uma capacidade maior de matar hoje. Bauman, quando começa a ir em direção ao conceito de pós-modernidade, e depois de 1997 ele começa a se inclinar ao conceito de mundo líquido, esse sociólogo polonês-britânico começa a pensar que nós estamos destruindo as ideias de utopias. Esta palavra utopia, criada por Thomas More, um neologismo de origem grega no século XVI, ela é muito importante. Por quê? Por que é que eu faço justiça? Por que é que eu milito na justiça a favor de princípios constitucionais como isonomia, equidade, combate ao racismo ou de quaisquer cláusulas pétreas da nossa Constituição? Porque eu acredito que o mundo é perfectível. Ele não é perfeito, mas ele é perfectível. Invocando o padroeiro dos juízes, Santo Ivo, Santivo, também padroeiro dos advogados, eu não posso introduzir absolutamente a utopia da perfeição, mas é a utopia que me guia a caminho de toda ação, de toda sentença, de todo processo analisado. Eu tenho princípios que são princípios jurídicos técnicos e princípios morais com os quais eu dialogo. A ideia de justiça é uma utopia importante, porque apesar de eu não atingir o paraíso na Terra, é possível que eu consiga ao menos evitar o inferno, eu consiga ao menos evitar a destruição de princípios basilares da convivência social, para não viver esse estado do Leviatã, de todos contra todos, a guerra do homem-lobo do homem. Existe a ideia de uma lei mais impessoal, baseada em princípios consagrados. Ora, os senhores e as senhoras profissionais da lei sabem que a lei é atrasada em relação às mudanças sociais, a lei é posterior às vanguardas sociais, estamos discutindo questões desde guarda compartilhada de pets em dissolução matrimonial, que já estão sendo discutidas há muito tempo. Estamos discutindo questões sobre sigilo na internet, estamos discutindo questões de uniões homoafetivas. A lei não é vanguarda, ela é retaguarda de uma mudança, de uma transformação social, mas ela serve para uma crença, sem a qual um juiz ou uma juíza não podem trabalhar. O mundo pode ser melhorado, ele não pode ser tornado perfeito, mas a utopia é fundamental. Para dar um exemplo, é porque eu tenho uma utopia de Congresso Nacional, é que eu posso criticar o atual Congresso Nacional. É porque eu tenho uma utopia de casamento, é que eu posso ter uma DR com a minha companheira, com o meu companheiro. É porque eu tenho uma utopia de trânsito, que eu posso dizer que o trânsito vai mal aqui em São Paulo, onde eu estou. Ou seja, eu tenho uma utopia que serve para a correção do real. Este é o sentido que Thomas More dá à sua ilha, este é o sentido que o chanceler de Henrique VIII confere ao termo. É tanto o não lugar como o lugar bom, porque o tem dois sentidos em grego, mas é o lugar que serve para corrigir a Inglaterra de Henrique VIII e todas as eras e todas as sociedades. Se eu não tiver sonho, o real fica insuportável, porque se eu concordar que a lei nunca será plena, a justiça nunca será efetuada e todos morreremos, nos encaminharemos todos ao suicídio imediato. Então, eu preciso ter utopias, e essas utopias servem para guiar o real. Sem utopia,
nós não construímos o real. E aí eu concordo que o Bauman fala do esvaziamento de utopias, mas isso é negativo. Sem sonhos e projetos, nós entramos em um rema-rema do cotidiano que é muito desgastante, é uma das piores coisas para uma vida. Aliás, ele fala da pós-modernidade, mas para criticá-la, não para elogiá-la. Professor, viver com medo é ser escravo, na concepção de Hegel? Essa é a ideia que deriva do belíssimo Diálogo do Senhor do Escravo, que eu recomendo, não é dos textos mais complexos de Hegel, que Hegel é um texto muito hermético, mas o Diálogo do Senhor e do Escravo, como parte de uma obra maior do Hegel, vai falar da relação dialética, ambígua, entre causa e efeito, entre dominador e dominado, entre senhor e escravo e assim por diante. Então vou dar exemplos hegelianos. Hegel talvez não concordasse comigo, mas ele não concordava com ninguém. Então eu vou dar exemplos hegelianos. Nunca tivemos tanta liberdade na história do Brasil ou do Ocidente como hoje. Nunca foi tão livre o código suntuário, o código de roupas, as orientações de gênero e todas as questões são de uma liberdade total. E não obstante, um presidente de um Estado democrático de direito no Brasil, nos Estados Unidos ou na Alemanha tem mais informações e controles sobre o cidadão do que as ditaduras tiveram. Essa é uma parte da dialética do senhor e do escravo. A atual liderança alemã sabe mais sobre os alemães do que Hitler soube sobre os alemães, porque tudo está acessível na internet. Nunca tivemos tanta liberdade de expressão garantida constitucionalmente, até nos seus usos exagerados, previstas ainda na lei, a injúria, a calúnia, a difamação, mas a liberdade é total. As pessoas insultam o Papa, o presidente da República, os senadores, os juízes do Supremo, os professores, coisas que no passado dariam cadeia imediata. Hoje faz parte de uma concepção de uma liberdade que, como diria tanto Franklin como Thomas Jefferson, liberdade de expressão não é só para eu ouvir o que eu quero, mas também para ouvir bobagens, também para ouvir coisas contraditórias. E não obstante, se eu me manifestar sobre um ponto delicado na internet que fira a sensibilidade dos outros, eu vou ser cancelado, que é uma das formas mais sofisticadas de censura, porque ela não vai mexer com a minha liberdade física, ela vai mexer com o meu bolso, inclusive com a minha existência, do meu marketing pessoal na internet. Por isso, a autocensura, aquela que Orwell pressupôs no romance em 1984, uma distopia, uma previsão negativa de futuro, é que eu preciso incorporar no sujeito essa própria repressão. Aquilo que a Inquisição, no seu apogeu, não nos esqueçamos que o lema da Inquisição era misericórdia e justiça. A Inquisição queria que as pessoas aceitassem que elas estão erradas. Ela tinha que abjurar de veementes, ou seja, de forma enfática, que o erro era dela. Então, hoje, essa dialética é muito importante. O juiz não pode, ele é inamovível, ele é irredutível nos seus vencimentos, ele é vitalício no seu cargo, e são princípios para preservar a autonomia da decisão. São princípios democráticos, para tornar a decisão de uma juíza, de um juiz, mais livres possíveis, como nós damos foro especial aos deputados e foro especial a senadores e outros membros do Estado. E não obstante, jamais a magistratura foi tão acuada, jamais a magistratura foi tão cercada como nos tempos atuais. Essa é a dialética do senhor e do escravo. Por isso que o escravo, no final, diz ao senhor que agora entende que o senhor tem mais medo dele, escravo, do que ele, escravo, tem medo do senhor. E esta é um pouco a ideia de que viver com medo é ser escravo. Nós criamos o que no México se chamava de ditadura perfeita. Votamos a cada 2 ou 4 anos, podemos dizer o que queremos, podemos nos vestir da maneira que desejarmos. Não temos mais códigos de roupas ou de comportamento. E não obstante, nunca fomos tão cercados de códigos e limites. A internet é uma gaiola dourada que permite que você publique qualquer coisa
desde que não fira o que a maioria, aquela que os especialistas do século XIX, especialmente Alexis de Tocqueville, chamavam de maioria estúpida, possam determinar que seja o correto. O mesmo Humberto Eco, né? Que a internet deu voz aos idiotas. Uhum. Mas, professor, a liberdade, realmente, concordo com o senhor, ela é ampla, não é totalmente irrestrita, mas é ampla. Mas aqueles que são contra a liberdade, eles encontram um terreno fértil em outros que buscam a segurança. Uhum. Nós temos uma tendência a abdicarmos um pouco da nossa liberdade em prol de uma determinada segurança. Será que é isso que não está acontecendo no mundo atual? Essa é uma questão bastante complexa. Eu não sei nem se eu domino todas as nuances atuais dessa questão. Liberdade é um valor extremo na filosofia, alvo de debates filosóficos desde os pré-socráticos até hoje. Não obstante, eu tenho que reconhecer que se eu perguntar a um brasileiro simples, que ganhe muito pouco, a um brasileiro que use o nosso precário sistema de transporte público e viva a insegurança das grandes cidades, se ele prefere habeas corpus, pluripartidarismo, congresso livre e liberdade absoluta de imprensa ou cesta básica, nós vamos entender que o estômago, como diz uma fábula francesa do século XVI, quando a fome grita, os ouvidos se calam. Ou seja, eu não escuto argumentos de Montesquieu, de perfeita divisão dos poderes, se eu estiver com fome. Essas são questões muito graves. A busca de segurança é superior à busca de liberdade. Na verdade, a liberdade inscrita em tantos hinos e bandeiras do mundo e revoluções e movimentos patrióticos, ela é um movimento que vem depois de atendidas necessidades, como, por exemplo, alimentação, segurança, etc. Então, eu prefiro comer ou eu prefiro o sagrado direito de origem inglesa do habeas corpus? Ora, eu nunca precisei de um habeas corpus na vida, mas eu preciso de comida diariamente. Então, o imediato deixa de lado a estratégia da liberdade. E uma outra questão, como nós temos medos, todos temos medos, hoje existem profissionais que exploram esse medo. Eles sempre existiram. Na Alemanha nazista, se você não votar em mim, os judeus vão dominar o mundo, diziam os nazistas. Os bolcheviques vão conquistar o mundo. Se você não votar em mim, se dizia na época do macartismo nos Estados Unidos, os comunistas vão tirá-lo de casa, etc. O medo sempre foi muito explorado. O medo do inferno, o medo do comunismo, o medo das esquerdas, o medo de todos, inclusive o medo da extrema-direita, foi sempre muito explorado. Uma pessoa com medo é um instrumento dócil de dominação. E tem gente que entendeu isso perfeitamente. Eu li um livro este ano que mudou minha maneira de pensar política, chama-se A Mente Moralista. A Mente Moralista é da autoria de um psicólogo social norte-americano, de sobrenome Hardt, e ele vai mostrar que a nossa mente é governada por um elefante. E esse elefante, ele não busca a verdade, ele busca a aceitação do grupo. E ele instrumentaliza uma outra parte da mente, que o autor denomina de ginete, de cavalo, e este é o relações públicas da mente. Ele não é um cientista, ele é um relações públicas. Então isso vai instrumentalizar aqui quais argumentos eu aceito para formalizar a minha verdade. Isto explica por que é que nós temos pessoas notavelmente ruins no campo da política que conseguem iludir tantas pessoas. E eu não me refiro a ninguém em particular. Você pode colocar nesse nicho o que você quiser. E por quê? Porque o que julga a política não é o equilíbrio racional, mas é a paixão do elefante. E se o elefante despertar em mim sentimentos de identidade, eu não me importo com o que o elefante faz. Eu simplesmente passo a apoiar. Julgar a política racionalmente foi o que eu sempre fiz. Mas hoje eu percebo que a média das pessoas
não quer o argumento. E volto à ideia do Voltaire, quando alguém está apegado ao seu argumento como uma muleta existencial, é muito difícil convencer essa pessoa, porque não é baseado na razão. Assim se explica a paixão pelo futebol, a paixão religiosa ou a paixão política. Não é um fenômeno racional. E eu, como membro da sociedade brasileira, como brasileiro nato, eu preciso entender como funciona isso e talvez conseguir existir dentro desse universo que não se reúne para discutir influências políticas clássicas, mas paixões que são pontos de vista que cegam, ou seja, a paixão como uma suspensão do juízo racional, como dizem os filósofos do 17, ou uma infecção passageira, como dizem os filósofos do 18, ou seja, uma paixão como um ponto de cego. A paixão, ponto cego, a gente fala daquilo que impede eu formar um juízo crítico. Hoje nós somos tomados de paixões, e essas paixões atrapalham o juízo crítico. Inclusive, vem atrapalhar o equilíbrio necessário que deveria ser buscado entre liberdade, né, e segurança. E Bauman, para ele, diz, a busca é constante, não para nunca, porque se tiver mais liberdade do que segurança, vai ser o caos. E se tiver mais segurança que liberdade, é autoritarismo e tudo mais, não é verdade? É verdade, mas eu sempre lamento constatar, essa é uma opinião subjetiva minha, as senhoras e senhores podem fazer sua devida hermenêutica dessa minha fala como muito subjetiva. Eu acredito que a segurança é mais importante para as pessoas hoje do que a liberdade. Ou seja, ter identidade com alguém e pertencer a um grupo, a sua bolha dentro da internet, a sua bolha do grupo de WhatsApp, a sua bolha da sua rede social, ter um sentimento de pertencimento e estabelecer que a liberdade, que é um valor para todo mundo que está envolvido no debate, porque afinal, em nome da liberdade é que se fazem campos de concentração e genocídios, a liberdade seja um valor negado a quem eu seleciono como não apto a exercer essa liberdade. Então, se você é de extrema direita e eu sou de extrema esquerda, eu considero que você é um fascista e, como tal, não é um cidadão brasileiro, ainda que a Constituição não garanta a cidadania a partir da orientação política. Você não é um cidadão brasileiro, você não merece estar aqui, você deve ser eliminado ou expulso. E se eu sou de extrema direita e olho para a extrema esquerda, eu também nego a cidadania brasileira, o estatuto da racionalidade, que eu vou considerar o esquerdismo uma doença, um esquerdopata, e o estatuto do direito de ir e vir, porque eu condeno essa pessoa, frase comum, vá para Cuba. Ou seja, eu firo todos os princípios constitucionais para a outra metade do eleitorado. E esta negativa da humanidade, ela é muito difícil. Voltando ao Hart, no livro A Mente Moralista, ele encerra o livro dizendo: nós teremos que conviver com a diferença. E nós temos que achar um meio de fazer isso. Teremos que conviver com a alteridade, ou aqui voltaremos ao caos absoluto. É claro, a tolerância tem o paradoxo de Popper. Eu não posso tolerar o intolerante. Eu não posso tolerar o racista, eu não posso tolerar o pedófilo, eu não posso tolerar o homicida, o fascista. Por quê? Porque ele nega a convivência. Mas dentro da ética e da lei, ser conservador politicamente não é crime e ser de esquerda politicamente não é crime. Dentro da ética e da lei, eu tenho que tolerar a divergência de um ponto de vista, porque ela é vista a partir de um ponto e o meu ponto não é a totalidade. O estudo sobre a alteridade, conceito de origem antropológica, é fundamental. Mas hoje nós temos muita gente pedagógica, catequista, que diz: se eu sou evangélico, todos os cultos afro-brasileiros são negativos. Ou, se eu sou católico, todos os evangélicos são do mal. Ou, se eu sou ateu, todos os religiosos são iludidos. Esse autoritarismo, ele tem que ser superado por todos nós. E isso nos ensina também a psicanálise, que você nunca vai expulsar seus demônios.
mas dar nome a eles e saber que ali está uma subjetividade sua vai fazer com que você seja uma pessoa mais consciente. Verdade. Como o Leonardo Boff diz, professor, todo ponto de vista é a vista sobre um ponto. Exatamente. Como o senhor bem colocou. Eu tenho a impressão que quando o senhor fala da importância da sobrevivência sobre a liberdade, ou seja, da segurança sobre a liberdade, o senhor faz uma constatação. Talvez não seja algo, em princípio, uma opção intelectual ou mesmo dialética que sobra aí através das suas reflexões. Mas o Drauzio Varela, parece que tem um livro chamado As Prisioneiras, e ele retrata exatamente isso. E os juízes da execução penal ficam brigando constantemente para que o sistema criminal melhore, mas melhorar como se o que efetivamente eles estão buscando ali, os recuperantes do sistema, os egressos do sistema, os que estão no sistema criminal, é justamente a sobrevivência. E quem dá sobrevivência e segurança para eles é o crime organizado que está instalado lá dentro, não é isso? Então, sim, é nesse sentido. Agora, é uma constatação, professor, ou é uma opção reflexiva do senhor? Bem lembrado. Eu estou constatando o real. Eu, como historiador de formação, eu não constato o mundo como ele deveria ser. Eu não trabalho com o futuro do pretérito na minha capacidade analítica. Eu trabalho com o presente e o pretérito perfeito. Então, o mundo é ou foi assim. Como ele será é inacessível, e como ele deveria ser expressa o meu desejo apenas. Então, eliminado o futuro do pretérito condicional, eu vou ao texto citado. Na trilogia do Drauzio Varela sobre o sistema prisional, um dos mais interessantes foi esse citado. Por quê? Em primeiro lugar, o PCC em São Paulo nasce da repressão do Carandiru. Do caos do Carandiru e do massacre do Carandiru, do caos absoluto do sistema penitenciário, cuja epítome foi o Carandiru, nasce um sistema de organizar. Nós vivemos um país, e eu acho que é uma reflexão importante para juízes e juízas, onde a palavra organizado só se atribui a uma instituição, que é o crime. E eu acho isso muito grave. Nós não temos nenhuma outra instituição que tenha a palavra igreja organizada, por exemplo. Unidade. E nenhuma instituição tem unidade que eles têm. Unidade. Então, o organizado unitário, crime, quando ele descreve que o PCC estabelece, por exemplo, que a rebelião tem hora marcada, que tem tempo para durar, que a punição de alguém que quebra as regras vai durar o tempo que dura a posição das letras PCC no alfabeto. Quando ele estabelece que existe um código dentro da penitenciária feminina, um código para conseguir trabalho, por exemplo, eu não sabia que uma presa pode contratar outra para limpar a sua cela em troca de cigarros derby. Quando ele estabelece isso no livro, ele está mostrando que o imperativo da sobrevivência supera qualquer reflexão acadêmica, intelectual ou judicial. E eu acho que domina entre as pessoas a pergunta prática. Não é a pergunta ética, aristotélica, nem a pergunta de sentido, mas é a pergunta prática. E a pergunta prática é: a vida está em risco? O que eu preciso fazer para sobreviver? Ao sair do sistema carcerário, ele só pode abandonar o crime, diz o autor, se ele ingressar numa igreja, mas não pode mais se aproximar do crime. E se ele não ingressar numa igreja, ele está com a marca de Caim. Ele vai ter que vagar pela terra, sempre associado ao PCC. E o mais importante, o PCC estabelece um sistema judicial paralelo, onde não existe atenuante nem hermenêutica jurídica. Não existe circunstância, e o sistema do PCC se aproxima um pouco da justiça medieval. Não existe ele é menor ou ele é incapaz e inimputável. A justiça medieval não tinha nenhuma dessas nuances contemporâneas. O sistema do PCC julga e quer saber o seguinte: é comprovado que ele fez? Se ele fez, a pena vai ser a morte. Então, é um sistema direto. E por incrível que pareça, se eu submeter a análise do sistema judicial brasileiro
oficial, com as suas idas e vindas, recursos, instâncias, detalhes de interpretação e jogos jurídicos ao sistema do PCC, ao grosso da população talvez vai dizer, o PCC funciona. O PCC funciona. O sistema judicial oficial não funciona, porque a média da população interpreta que apelos a instâncias, interpretações e busca de detalhes jurídicos que possam invalidar um processo é enrolação e não busca da justiça. E no PC não tem nem Supremo, nem desembargador, nem nada dizer, fez ou não fez. Se fez, a execução é imediata e não tem apelo, não tem sursi, não tem nada disso, hábeas e assim por diante. E o engraçado é que eles até nominam de tribunal, né? Tribunal, claro. Né? Um tribunal. E um tribunal que funciona de forma direta, absolutamente direta. Então, ao ler os livros do meu amigo Drauzio, inclusive o quarto, que eu adorei, sua recente autobiografia, eu fico refletindo sobre um mundo que eu conheço muito pouco, dei palestras em presídios, mas como um elemento externo, um mundo que é muito difícil realmente, como dizia meu pai advogado, você rouba na rua, mas o MBA do crime é penitenciário. Se você quer um aperfeiçoamento de pós, é quando você é preso a primeira vez. Lá você entra com o seu ensino fundamental completo e sai mestrando em crime e organização. E assim por diante. Bom, algo de muito errado no sistema penitenciário, mas o mais incômodo para mim, que não tenho contato com a lei ou de fato com o sistema penitenciário, é a constatação de que o que colocou fim ao caos dos presídios em São Paulo foi o crime e não o Estado. E isto me incomoda muitíssimo, que o Estado não resolva e o crime resolva isto. O Estado está desorganizado e o crime está organizado. O sucesso está aí, o sucesso parece que na política é bem evidente essa briga entre liberdade e segurança, que os policiais hoje estão tendo sucesso nas candidaturas, né, a cargos de deputado federal, senadores, deputados estaduais, e por Brasil afora, né, em todo o Brasil. Professor, o senhor falou em bolha da internet, né, o tablet, o smartphone, é uma verdadeira bolha, e dali você tem a sensação de pertencimento. E essa sensação aumenta o medo. As pessoas têm consciência de onde está localizado o medo, têm consciência do que infringe, do que impõe medo a elas ou não? Eu acho que se elas tivessem a capacidade de denominar seus demônios, elas seriam um pouco mais conscientes e autônomas. Eu acho que o medo é difuso através de slogans quase sempre falsos, colocados tanto pela direita quanto pela esquerda, de que para que as pessoas precisam optar ou eu ou o caos. E isto é muito explorado hoje. Eu tive uma surpresa há pouco, conversando com uma amiga culta, inteligente e poliglota, e ela expressou as opiniões políticas mais estapafúrdias, mais esdrúxulas e mais comuns que eu já tinha ouvido, e é claro, com uma forma de expressão linguística extraordinária, mas nada distinguiria a opinião dela, mulher absolutamente culta e letrada, de uma opinião de alguém que não frequentou nenhum banco escolar. E eu entendi mais a alma moralista de que o medo não depende da sua formação. Então, nós não temos a garantia que um psiquiatra não seja alvo de psicoses e neuroses. Nós não temos a garantia que um juiz que exerce a lei, que criminaliza o racismo como inafiançável e imprescritível, que um juiz não seja alguém que vem de uma tradição racista. A minha geração vem de uma tradição racista, ou seja, o racismo não era combatido. Apesar da lei Afonso Arinos, as pessoas cantavam "O teu cabelo não nega mulato". Aquilo que antes era lúdico, hoje nós sabemos que é extremamente agressivo. Ora, eu sou um ser humano, eu sou um professor, um escritor inserido no mundo, com uma formação, no meu caso, classe média, interiorana, gaúcha, de origem católica, conservadora, e isto é a minha marca de origem.
Se eu tiver consciência disso, eu vou poder identificar onde estão os meus medos. E isso explica por que é que no Brasil nós temos tantas pessoas apavoradas com medos inexistentes e incapazes de pensar o que é central. Então eu vou para o debate político refletindo se o candidato pode ou não apoiar ou fechar igrejas, e não pergunto a ele o que ele pensa sobre saneamento básico, uma das grandes chagas do Brasil. Eu vou saber se o candidato é a favor ou não do uso de todes, mas não pergunto a ele o que ele pensa de fato sobre segurança alimentar brasileira, num país onde crianças no Nordeste ficam cegas por falta de vitamina A. Ou seja, eu pergunto tudo que não é importante, que não é central e que não é nem função do Estado, mas não pergunto o que é central. Talvez porque os candidatos não tenham uma proposta sobre aquilo que é central e o que é determinante. A justiça brasileira enfrenta problemas estruturais, principalmente de excesso de processos e de lentidão na decisão dos processos por consequência, e nós ficamos discutindo questões absolutamente secundárias. Então, talvez o objetivo da discussão atual seja não fazer a discussão central. É o casal que se odeia, mas discute a tampa da privada, que se torna um objeto de separação, um casus belli, um motivo da discórdia, para não discutir que, de fato, eu não gosto de você. A privada, coitada, é só a causa formal dessa questão. Imediata, causa imediata. É aquilo que em história a gente chama de assassinato do arquiduque, ou seja, o início da Grande Guerra. Mas é isto que a gente tem que pensar seriamente. Por que é que nós não estamos discutindo o que é central? Não é importante que eu use todos ou todas. Não é importante. O que é importante é saber por que é que a escola não está alfabetizando. E não é agora, faz tempo que ela não está alfabetizando. Por que é que as crianças saem da primeira etapa do ensino fundamental, do ponto de vista ágrafas, tecnicamente ágrafas e literatas? Ou seja, e é isso que eu tenho que discutir. E se eu não discutir educação, segurança pública e saneamento básico, eu vou viver mais ciclos de pandemia e de eleitores mal formados, que vão continuar votando com medo e não com reflexão sobre propostas. E esse é um caso grave no Brasil. Eu tenho a impressão que um dos medos, e aí trazendo para a magistratura, professor Leandro Carnal, seria o medo da perda da imparcialidade. Esse é um grande medo que os juízes se impõem, e é um medo que está identificado. Tanto é que antigamente se falava juiz só fala nos autos. Né? O mundo do juiz é o mundo dos autos, ou seja, do processo, e o que não está no processo não está no mundo, não estaria no mundo. Só que hoje é uma manifestação impossível, tendo-se em vista que estamos conectados, estamos no mundo globalizado e tudo mais. Como tratar, como o senhor vê do ponto de vista histórico e filosófico e até sociológico, para tratar esse medo judicial? Ou esse medo judicial tem a tendência de ser diluído com o tempo, tendo em vista a realidade que nos apresenta? Bem, do ponto de vista de um historiador, a imparcialidade é impossível, porque ela vai envolver seres humanos que são sujeitos, e onde há sujeito, há subjetividade. Eu nunca serei imparcial como historiador ou como professor. Eu tenho um lugar de fala, eu tenho um gênero, eu tenho uma inserção social, eu tenho uma classe social, eu tenho uma identidade étnica. Mas à medida que eu criar consciência crítica de tudo isto e entender bem classicamente que a minha função não é elaborar a lei, mas estabelecê-la como uma prática social, o problema de hoje é que a maior fonte legislativa passou a ser o executivo, o problema é que a outra fonte legislativa passaram a ser alguns tribunais, e aí nós vamos ter um problema de sobreposição de foros que é um pouco complicado.
Mas se eu entender que o que me pedem é a correta aplicação da lei, e que naturalmente isso envolve interpretação, mas que a interpretação tem limites existenciais, eu vou ter que saber que a imparcialidade é sempre um desejo. A norma ética manda eu amar todos os meus alunos da mesma maneira e me dedicar ao progresso deles por igual. A norma ética manda que eu tenha isonomia no trato com os meus filhos, que não presenteie minha filha com um presente caríssimo e os outros filhos com uma lembrancinha. Essa é uma norma ética familiar de costume. Tudo isso está previsto em práticas sociais, mas não existe pai que ame por igual todos os seus filhos e filhas. Não existe professor que ame por igual todos os seus alunos. A pregação do Sermão da Montanha de amar mais ao inimigo do que a própria família, ela é uma boa utopia, é uma boa medida utópica. Ou seja, eu devo amar mais o desconhecido odioso do que a própria família, é uma boa utopia, é uma boa norma, mas ela é uma boa utopia. Então, eu preciso ter consciência que a neutralidade, que a gente brinca em história, que em história neutra é só o sabão de coco, a neutralidade é uma boa meta. Quando eu noto que está envolvida aquilo que os gregos chamam de híbris, quando está envolvido desequilíbrio, e como é que eu percebo desequilíbrio no alto? Excesso de adjetivos e paixão. Se eu não estou fazendo uma análise técnica, baseada em artigos, parágrafos e incisos, e na boa tradição de interpretação jurídica, se eu não estou fazendo uma análise técnica e começo a falar palavras, adjetivos, ou mesmo outras, eu começo a falar do caráter terrível, do absurdo, eu comecei a ser vítima de uma híbris. Essa híbris leva ao desequilíbrio, e o desequilíbrio é um mau conselheiro. E se aquele tema mexe tanto comigo, e nós temos direito a isto, o tema mexe tanto comigo pela minha história pessoal, meus traumas, formação, seria melhor eu me declarar impedido de julgá-lo, porque eu não tenho a isenção. E não apenas nos casos que a lei prevê o impedimento, mas naqueles casos que, mesmo não previstos em lei, o tema é para mim tão nebuloso ou tão dramático que eu não consiga ter objetividade. Os místicos religiosos islâmicos dizem que você é um homem de fé quando considera o ouro e o barro da mesma categoria. O ouro e o barro são elementos inanimados criados por Alá, os dois. Resultado, enquanto eu não igualar tudo que Deus criou para os místicos islâmicos, não me tornei uma pessoa religiosa. Então, enquanto eu não pensar que os direitos humanos se aplicam ao traficante, à dona de casa, ao professor universitário, ao apenado, ao reeducando do sistema penitenciário, enquanto eu não pensar que ele tem direito a direitos humanos por ser humano e não pelo seu código ético, Ana Arendt. Eu vou estar desviado daquela paixão. Agora, se eu acho que bandido bom é bandido morto, eu comecei a introduzir uma subjetividade política que contraria a lei, já que o Estado tem obrigação de proteger o seu detento, é uma obrigação do Estado, que o retirou do convívio social para a segurança da sociedade, mas tomou para si a tarefa de proteger essa pessoa no processo que, teoricamente, é de reeducação. Eu esqueço da lição de Hannah Arendt, exatamente. Eu esqueço da lição da universalidade dos direitos. Então, eu tenho que ler bastante. Eu tenho que ler de preferência, isso é fundamental para as juízas e juízes. Eu tenho que ler o contraditório, que é o princípio do sistema jurídico democrático. Em tribunais de exceção não existe o contraditório. Pode existir formalmente, como durante as ditaduras, ter um advogado de defesa, mas sabemos que é uma formalidade. Sem o contraditório, que me irrita, inclusive, eu não consigo me aproximar da verdade. Por isso que é fundamental que a gente leia o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e do ponto de vista psicanalítico, se me incomodou, dialogou com algo em mim. Então, é preciso preservar a autoridade do sistema judicial. O juiz tem que ser uma autoridade. Sem autoridade não existe justiça.
A justiça segura uma balança e segura uma espada, né? Ela precisa de equilíbrio e ela precisa da balança. E ela precisa ser cega, ela precisa ser vendada para as paixões do mundo. É uma posição muito difícil. E sim, os juízes que só se pronunciavam nos autos, hoje têm redes sociais. Mas seria bom usá-las com equilíbrio e moderação. Seria bom ter consciência que nem toda opinião precisa ser publicada, porque ela vai me fazer incorrer em suspeição de juízo. E que, se incorrer, que se declare. Na verdade, seja intelectualmente honesto, né, professor? Professor, o senhor disse, numa das palestras, o medo, assim, de uma forma bastante forte, hard, né, dos hard cases, o medo nos tornou profundamente covardes. E aí o senhor estabeleceu um paralelo entre medo e a confiança, o aumento na confiança do Estado. Por que isso? Bom, eu gostaria muito de ter dito essa frase, mas um infeliz chamado Shakespeare teve essa ideia antes de mim, e isso faz parte do monólogo do Hamlet. A consciência nos torna covardes e a consciência do medo nos torna particularmente covardes. Por quê? Porque volta à dialética hegeliana do senhor e do escravo. Nós temos liberdade total. A minha infância, as crianças eram muito parecidas nas roupas e nos brinquedos. O cardápio das famílias de mesma classe social era muito parecido. Hoje a liberdade é muito maior. E não obstante, vivemos a era dos curadores. Nós queremos pessoas que nos digam como nos vestir, como nos comportar, como ser, como avançar e assim por diante. Então, é muito curioso como a liberdade, bem definida por Sartre, se torna um incômodo que desperta a nossa náusea, porque a liberdade me torna responsável e protagonista. Como é bom quando eu cedo à indicação dos amigos e vou ver um filme, e o filme é ruim, porque eu posso culpá-los. Como é terrível quando a escolha é minha e o filme é um horror, e eu tenho que assumir que eu sou um mau seletor de filmes possíveis para ver. Como é bom poder culpar alguém, alguma instituição, Estado, etc. Como é bom poder dizer, o Brasil é pobre. Por quê? Porque Portugal nos colonizou. É verdade. Mas 200 anos depois, dava para ter feito alguma coisa. 200 anos depois, dava para ter construído algo. Ou nós estaremos no ano 3000 dizendo, Portugal nos colonizou. Bem, toda colonização é predatória, como foi a dos Estados Unidos, também pela Inglaterra. Toda colonização é predatória. Agora, ficar pensando que por resto da vida eu estou preso a esta fantasia de origem, é muito dramático. A consciência é um valor, mas creiam-me, é o mais incômodo de todos os sistemas benéficos que a gente pode adquirir, porque a consciência implica responsabilidade e certa solidão, enquanto que a obediência é falsa. Essa é a dialética que aparece na obra do Etienne de La Boétie, quando ele fala sobre o discurso da servidão voluntária. Por que tanta gente gosta de obedecer? Por que tanta gente tem prazer na obediência? Por que o Estado consegue coordenar tanta gente? Porque, de fato, obedecer é mais fácil. E porque, de fato, abrir mão da liberdade é gostoso. Retira a minha responsabilidade e eu posso dizer, por que você não foi feliz? Minha esposa não me apoiou. Por que você não estudou mais? Meu marido era contra. Por que você não praticou atividade física? Porque a minha cultura não era disso, meus pais não apoiavam. E assim eu posso delegar a pessoas tudo o que é ruim e eu retiro a minha responsabilidade. Isto é muito sedutor, é muito mais do que a gente imagina. A democracia no Brasil é um hiato muito breve comparado com longos momentos de ditadura. E o mais interessante, recuperada a liberdade formal jurídica com a Constituição promulgada em 88, nós temos viúvas da ditadura.
Nós temos pessoas que lamentam que não haja mais tortura, repressão a manifestações e prisões arbitrárias. É extraordinário isso. É um pouco síndrome de Estocolmo. Ele me sequestrou, mas como era legal aquele sequestrador, né? Professor, onde estão os intelectuais? Eles estão militando, estão conceituando, estão refletindo e passando suas reflexões para a sociedade? Eles estão se omitindo frente a toda essa realidade? Desde o século XIX, com um caso jurídico muito famoso com Alfred Dreyfus, que foi injustamente acusado de espionagem, que houve um debate muito grande, especialmente com Zola, sobre o papel público do intelectual. No século XX, intelectuais públicos, como especialmente Hannah Arendt, depois imigrada para os Estados Unidos, ou Sartre e Simone de Beauvoir na França, trouxeram o debate público. Eu acho que os intelectuais, grosso modo, estão militando bastante. Eu tenho muito contato com os intelectuais brasileiros, eles militam bastante. O que ainda não ocorreu é uma capacidade de diálogo com o grande público. E eu acho que o que acontece hoje, em parte, é responsabilidade de todos nós que temos formação intelectual, é de não conseguir o contato com o grande público. Nós fazemos um seminário na faculdade em defesa da liberdade da democracia e pregamos o cristianismo para padres. Metáfora de falamos para quem já está convencido disto. E reunimos no auditório 500 estudantes de filosofia, história e ciências sociais que aplaudem nossas falas com entusiasmo. E o cobrador de ônibus que trouxe esses alunos não é atingido por isto. Sim, os intelectuais estão militando e sim, eu acho que nós não encontramos ainda um caminho de tornar pública de fato essa militância. Assinamos abaixo-assinados, fazemos manifestações e assim por diante. Eu faço também essa crítica de que todo intelectual que vai para a publicidade, no sentido de dar sua cara a tapa em redes sociais e se tornar popular, recebe dos seus colegas mais críticas do que apoio. Na verdade, toda pessoa que atinge a fama no mundo intelectual é criticada, porque os intelectuais não querem que alguém seja famoso, que é uma das condições da voz ser ouvida. Nós queremos continuar fazendo congressos internos nas faculdades públicas, abaixo-assinados e manifestações de apoio a pessoas, etc., circulando dentro de um meio. Nós adoramos seitas, nós adoramos conciliábulos, pequenas igrejas, nós adoramos reuniões. Todo intelectual tem uma vocação maçônica, a gente gosta que seja secreto, muito limitado e com seus rituais próprios. Infelizmente, isso explica que o grande público não tenha visto muito sentido na atividade intelectual e os intelectuais, em geral, não tenham visto muito sentido no grande público. É até uma coisa que se merece na prática. O que o senhor falou me fez lembrar, me parece que foi Tom Jobim, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. É uma ofensa pessoal. Isso é dito de várias formas, desde de Nelson Rodrigues até os intelectuais da Bossa Nova. Por quê? Porque é claro que a inveja é mais universal. A inveja existe, dizem, até nos sistemas jurídicos. Existem entre colegas do sistema jurídico. Mas, no mundo intelectual, a fama é considerada um defeito. Se alguém está famoso, é porque virou um mestre de autoajuda, deixou de ser filósofo ou pensador, virou um mestre de autoajuda. Só existe valor quando o artista, o escritor, o pensador, o filósofo é pobre, obscuro e sofredor. Se ele tiver uma vida bem desgraçada e escrever sobre os horrores do mundo, então ele é um autêntico. Agora, se ele viaja e se ele se apresenta bem vestido, ele é um vendido, ele não serve e assim por diante. Então, este é um problema. É claro que o intelectual pode ser vendido, mas há várias maneiras de eu comprar um intelectual, inclusive pelo sistema de estabilidade pública. Professor, o senhor vamos dizer assim, tem uma capacidade de gerenciar e gerenciar-se naquilo que tem de profundidade.
O senhor é um homem extraordinário. O que é todo homem extraordinário? É extra, ou seja, está fora do que é normalmente ordinário, do que é médio. O senhor está bem acima da média e foi um prazer estar aqui com o senhor. Estamos no final do nosso programa e, considerando, professor, né, a lembrança que temos de Camões, tem a expressão que agora Inês é morta. Inês é morta porque estamos aí reféns, de alguma forma, do horário, né, desse espaço-tempo que nos obriga, né, a cumprir determinadas regras, e essa é a nossa. Então, o senhor fique à vontade para as vossas considerações finais, mas desde já quero agradecer do fundo da minha alma, do meu coração, essa participação do senhor no programa Magistratura e Sociedade, que foi muito, mas muito mesmo proveitosa para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço muito o convite e a chance de a gente pensar que toda a gente que a gente supõe extraordinário, e sempre existe uma superestimação desta questão, este caráter ele não caiu como dizem os americanos, out of the blue, não caiu de um céu azul. Ele é fruto de esforço e de treino. Então, de fato, alguém que tem uma capacidade de leitura precisa exercer essa capacidade lendo. Não há outro processo. Eu preciso treinar e ver quais são minhas falhas em retórica, em conhecimento, em habilidades, para treiná-las mais. Então, eu acredito muito que vocação é inútil se não houver esse esforço, essa capacidade. Sempre nós estamos em processo de aperfeiçoar nossos conhecimentos. Eu usei a expressão perfectível, porque é um caminho permanente, né? A Inês é sempre moribunda, né? Sempre está morrendo e nós estamos lutando para salvá-la. Mas eu acho importante pensar que eu sempre posso melhorar. Eu, como professor, como escritor, como juiz, juíza, advogado, eu posso sempre melhorar. Enquanto nós tivermos esse sentimento de cuidado de si, como diz Foucault, de educação sobre si, esse princípio que Jäger chama de paideia, de capacidade de autoformação, eu estou no caminho. Quando eu acho que eu já sei, eu cheguei lá, aí encerrou qualquer possibilidade de crescimento. Não? Essa oportunidade aqui junto à escola, essa oportunidade de falar com um público tão seleto, tem que ser só o start, o início, a partida, um processo de busca, de leitura, de debates, de aperfeiçoamento permanente. Então, não há sistema perfeito, mas todos somos perfectíveis e eu agradeço esse convite. Nós que agradecemos sempre, de coração, professor. Está aí, 15º programa Magistratura e Sociedade. Né? Estivemos aqui em diálogo com esse extraordinário professor, palestrante, Leandro Carnal. Esperamos tê-lo aqui sempre conosco, porque foi muito, mas muito mesmo proveitoso o diálogo no dia de hoje. Até o próximo programa e, desde já, agradecemos a essa equipe maravilhosa que nos assiste e que atua nos bastidores, sem a qual o programa não seria possível. Até lá!